Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Conception Centro de Reprodução Humana e Biscoitos Zezé. Juliana Bevilacqua. Olá, muito bom dia. Agora 11h05. Está começando Chamada Geral desta segunda-feira, dia 19 de julho. Uma segunda-feira gelada em Caxias do Sul, temperatura agora de 6 graus e céu nublado, aquelas nuvens de frio marcando esta manhã de segunda-feira. O sol chegou a aparecer durante a manhã, mas perdeu força e a nebulosidade é o que predomina agora em Caxias do Sul. Você pode participar do Chamada Geral mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 99690-1220. E a partir de agora, as principais notícias desta manhã. Decreto com novas regras de protocolos será publicado pela Prefeitura de Caxias do Sul até o final da tarde. Destaque de abertura com Noelle Escuro. Juliana e ouvintes, o gabinete de crise da Prefeitura de Caxias esteve reunido no início da manhã de hoje para definir quais as regras que vai aderir das que a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNI, está sugerindo. A informação do prefeito Adilode Domênico é de que um novo decreto com as regras sanitárias de Caxias será publicado até o final desta tarde. Os protocolos definidos pela AMESNI seriam o teto de flexibilização que pode ser atingido pelas cidades, mas cada uma das prefeituras poderá adequar com as regras mais rígidas, não mais leves. Adiló afirmou nesta manhã que quer favorecer a economia, mas que não pode ser muito liberal para que não tenha que voltar atrás depois. Já está sinalizado, por exemplo, após esta reunião, que restaurantes terão limitação de até 150 pessoas, ao contrário da norma atual, que é de até 70 pessoas. A AMESNI prevê alteração de 60% para 70% de ocupação para clientes sentados. Quanto aos horários, a Prefeitura ainda vai definir a partir de um encontro com o sindicato da categoria que vai ocorrer durante o dia. Mas a AMESNI liberou até meia-noite a entrada do público, com evacuação do ambiente até a 1 da manhã. Em Caxias, atualmente a regra é de entrada até às 10 da noite, com desocupação até às 11h59 da noite. Mas nesse item, a projeção é de que sim, Caxias altere para a mesma regra da AMESNI, com entrada até meia-noite. Portanto, no caso das lojas de conveniência dos postos de combustíveis, a Prefeitura quer manter 10 horas da noite como horário máximo. Para o setor de eventos, a permissão máxima deverá ser de 150 pessoas, que são 80 a mais do que atualmente, e seguirão com a duração máxima de 6 horas. Outra informação repassada pelo prefeito é de que para cultos e missas, os espaços poderão aumentar a capacidade dos atuais 25% para 50%, com claros intervalos vagos entre bancos e cadeiras para o público. Juliana. Obrigada, Noelle Escura. Agora 11h08, 6 graus a temperatura em Caxias do Sul. Na região também temperaturas baixas, 6 graus em Flores da Cunha, 7 graus em Bento Gonçalves e Farroupilha. Em Gramado, na região das Hortênsias, 4 graus nesta manhã. Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, também com 4 graus. São José dos Ausentes com 3 graus. Ausentes, inclusive, teve registro ontem de neve. Cambará do Sul e São Francisco de Paula com 4 graus nesta manhã. E a capital, Porto Alegre, com termômetros marcando 10 graus nesta segunda-feira, neste início de semana. 11h09, vamos falar de vacinação. Caxias aplica hoje a primeira dose e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O serviço com Daniela Afonso. As pessoas com 37 anos ou mais podem se imunizar com a primeira dose nesta segunda e terça-feira. As lactantes com 18 anos ou mais e que amamentam bebês de até 11 meses e 29 dias
também podem procurar as unidades para fazer a vacina. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e unidades básicas vacinadoras, exceto a UBS São Vicente. É obrigatório apresentar documento oficial com foto, CPF e, se possível, cartão SUS. Lactantes também precisam levar a certidão de nascimento da criança e preencher a autodeclaração, disponível nas UBSs e UBVs e também no site da Prefeitura. Para puérperas, ou seja, quem deu à luz há até 45 dias, não é necessário apresentar a autodeclaração. Segue nesta segunda-feira também a aplicação da segunda dose de AstraZeneca para quem fez a primeira até dia 8 de maio. A vacina AstraZeneca também pode estar identificada na carteira de vacinação como Covishield, Covax ou Fiocruz, de acordo com o fabricante. Os horários de atendimento são os mesmos tanto para a primeira quanto para a segunda dose. As UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário funcionam das 8 da manhã às 8 da noite. Já as demais UBSs e UBVs estão abertas das 8 da manhã às 4 da tarde. Em Farroupilha, nesta segunda-feira recebem a segunda dose de AstraZeneca aqueles que têm marcado na carteirinha para receber o imunizante até a data de hoje ou os que não puderam comparecer nas etapas anteriores. A imunização ocorre na Universidade de Caxias do Sul, campus Farroupilha, no formato drive-thru, das 8h30 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 4 horas da tarde. Para receber a segunda dose, é preciso apresentar a carteirinha de vacinação recebida na aplicação da primeira dose, além do CPF e um documento com foto. Seguem sendo imunizadas as gestantes e puérperas. A aplicação ocorre no Expo Gramado, das 9 da manhã às 4 da tarde, e no Centro de Saúde Carlos Altreiter Filho da Várzea Grande, das 7h30 às 11h30 da manhã. É preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS ou comprovante de residência. Além disso, com o recebimento de 645 doses da vacina AstraZeneca nesta segunda-feira, será ampliada nesta terça-feira a faixa etária do público-alvo de vacinação para 39 anos ou mais em Gramado. A vacinação será das 9 horas da manhã às 4 da tarde, sem fechar ao meio-dia no Expo Gramado. A aplicação será por ordem de chegada e vai acontecer na sala de vacinação instalada dentro do prédio sede da Autarquia Municipal de Turismo. É preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS ou comprovante de residência de Gramado. Canela também avança na vacinação por faixa etária nesta semana. Nesta segunda, o município imuniza as pessoas que têm 36 anos ou mais, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, no centro de feiras. É obrigatório apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de residência. Está disponível no mesmo local e horário a aplicação de segundas doses de Coronavac para quem recebeu a primeira nos dias 28 e 29 de junho. Pode se imunizar também no município quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca entre os dias 1º e 14 de maio. Seguem sendo aplicadas as segundas doses do imunizante em quem recebeu a primeira dose no mês de abril. Vale ressaltar que é obrigatório apresentar a carteirinha de vacinação contra o coronavírus para receber a segunda dose. Nesta terça-feira, a imunização será destinada ao público de 35 anos ou mais em Canela. Obrigada, Daniela Afonso, com este serviço completo da vacinação em Caxias do Sul e na região. 11h14, céu nublado em Caxias, temperatura agora em 7 graus. Final de semana foi bastante violento na região da Serra, tivemos diversas ocorrências na área da segurança e nós vamos agora justamente falar disso, vamos atualizar as informações, essas ocorrências que aconteceram em Caxias e também na região. E a gente tem contato agora com o Leonardo Lopes.
Daqui a pouquinho, o Leonardo Lopes com a atualização dessas ocorrências do final de semana em Caxias do Sul e na região. Você está ouvindo Chamada Geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. E é impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. 11h15. Agora sim, as informações da área da segurança. Adolescente que morreu em confronto com a Brigada Militar de Caxias do Sul foi reconhecido em homicídio de 2019. Leonardo Lopes. Exatamente, Juliana, esse caso do final de semana, né, em que 2 tripulantes de uma moto resistiram à abordagem da Brigada Militar e trocaram tiros, vindo a óbito com revite dos policiais. Um deles, Vinícius Machado Ribeiro, de 16 anos, apelidado de Maçã, já estava reconhecido em um assassinato ocorrido em 2019. Segundo a Delegacia de Homicídios, Vinícius é um dos 4 suspeitos que aparecem na gravação do homicídio de Josimar dos Santos, de 30 anos, que foi morto na rua Rômulo Carboni, no bairro 1º de Maio, na madrugada de 2 de setembro de 2019. As imagens mostram esses 4 homens armados com espingardas e revólveres que atiram diversas vezes contra a vítima na via pública. Esse crime foi gravado pelos próprios criminosos, o que indica uma morte encomendada pelo crime organizado. Segundo o divulgado pela Polícia Civil na época, a vítima, Josimar, era usuário de drogas. A Delegacia de Homicídios ainda investiga quem são os outros atiradores que aparecem no vídeo. Mas, com certeza, Vinícius era um deles. Ele foi reconhecido por testemunhas. Vinícius esse, então, que é um dos tripulantes de uma motocicleta que morreu em confronto com os policiais do 4º Batalhão de Choque por volta do meio-dia de sábado. Ele estava acompanhado por Iago Dias Tessaro de Araújo, de 15 anos. Segundo o delegado Caio Márcio Fernandes, que investiga os homicídios em Caxias do Sul, esses 2 adolescentes já estavam sendo acompanhados pela Polícia Civil e já estavam sendo solicitadas medidas de internação deles, inclusive com a participação, a colaboração do Ministério Público. Segundo o delegado Caio, a Polícia Civil estava terminando a coleta de provas no sentido, então, de solicitar essa internação no centro de socioeducativo. Essa tentativa de abordagem policial aconteceu em uma estrada rural de São Jorge da Mulada, quando o 4º Batalhão de Choque seguia informações reunidas pelo setor de inteligência da Brigada Militar sobre 2 homens, então 2 suspeitos de homicídios recentes aqui em Caxias do Sul, incluindo a execução de 2 irmãos no bairro Diamantino, a morte de um casal no 1º de Maio e o incêndio que matou um homem de 55 anos no bairro Santa Fé. Essa sequência de crimes que aconteceu entre terça-feira e quinta-feira da semana passada, entre os dias 6 e 8 de julho. A Polícia Civil confirma o envolvimento dos adolescentes, a suspeita do envolvimento dos adolescentes em pelo menos 2 desses crimes. O casal do bairro 1º de Maio e esse incêndio com morte no bairro Santa Fé. Sobre a execução dos 2 irmãos do bairro Diamantino, o delegado Caio Márcio Fernandes não descarta o envolvimento desses 2 adolescentes, mas afirma que a investigação ainda está acontecendo e ainda é muito precipitado falar quem são os autores, Juliana. E, Leonardo, em relação às outras 2 mortes que foram registradas aqui na Serra, da jovem em Bento Gonçalves e da mulher carbonizada encontrada em Caxias, como estão essas investigações? O crime que aconteceu em Bento Gonçalves está mais adiantado. É o caso de Joana Fabres Deon, de 19 anos. Ela morreu no bairro Ouro Verde, foi alvo de um disparo, e a Polícia Civil prendeu um homem que se apresentou como namorado dela. Ele alegou que o tiro foi acidental. Essa confissão aconteceu depois que o pai dele foi até a delegacia e informou que a primeira versão apresentada por ele estava errada. Inicialmente, o jovem alegou que o casal tinha sido assaltado. Isso já foi descartado, então, pela investigação. E esse homem, então, afirmou que o tiro foi acidental. Ele foi preso preventivamente
com uma suspeita de feminicídio, ou seja, que esse crime foi causado durante uma relação abusiva com a vítima. Esta é a investigação que a Polícia Civil fará a partir de agora. Amanhã deve ser ouvida a família, né, a família da vítima, a família da Joana, que vai dizer que este jovem não era namorado dela. A família aponta que esse homem não era conhecido da família e não era um namorado oficial da vítima, né? Eles não descartam que Joana possa conhecer esse homem que foi preso, mas descarta então esse namoro. Tudo isso, então, faz parte da investigação da Polícia Civil, que agora tenta esclarecer qual é o contexto, as circunstâncias dessa morte e qual é a relação, então, da vítima, Joana, com esse homem que está preso preventivamente. Dependendo desta relação, o crime pode ser enquadrado como feminicídio ou não. O outro crime aqui em Caxias do Sul, onde uma mulher foi encontrada parcialmente carbonizada na pré-natal Bruno Segala, ainda está em investigação, ainda está complicada essa investigação. Segundo o delegado Caio Márcio Fernandes, esta mulher possuía antecedentes criminais e era usuária de drogas. Então, a investigação vai por esta linha, que ela pode ter sido morta por alguém que conhecia ela. Mas ainda é muito cedo até para determinar a causa da morte, né? A Polícia Civil aguarda ainda pelas perícias do local do crime e a necropsia para determinar o que aconteceu para a morte desta mulher. Por enquanto, o que está claro é que houve uma tentativa, então, de incendiar o corpo, né, para exterminar essas provas do crime. A Polícia Civil encontrou esses iniciadores de combustão no local. Essa mulher também, a Polícia Civil investiga se há algum crime de violência sexual com ela, de acordo com os indícios que estavam ali, mas isso também depende das perícias, né? Essa mulher foi identificada como Rosmaria Rodrigues, de 42 anos. Ela foi encontrada morta na noite de sábado. Esse homicídio, então, que está em investigação, e a Polícia Civil também não descarta um caso de feminicídio. Obrigada, Leonardo Lopes, pelas informações, atualizando essas ocorrências do final de semana, crimes que ocorreram em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Final de semana realmente muito violento em Caxias e Bento Gonçalves. E o Leonardo Lopes segue acompanhando esses casos, o caso da jovem morta em Bento Gonçalves, da mulher encontrada carbonizada em Caxias do Sul e também esses 2 adolescentes que morreram em confronto com a Brigada Militar em Caxias do Sul. 11h22, 6 graus a temperatura oscilando em Caxias do Sul entre 6 e 7 graus. Com recursos garantidos, estrada entre Antônio Prado e Nova Roma do Sul será concluída em 2022. André Fiedler. É uma estrada, um trecho de 14 quilômetros que está em obras desde 2017 e que compreende, né, essa ligação entre Nova Roma do Sul e Antônio Prado, compreende trechos da RS 448 e também da RS 437. Até então, esse projeto, essa obra, vinha recebendo recursos a conta-gotas por parte do governo do estado. Mas agora essa ligação foi incluída no plano de obras do programa Avançar, aquele programa anunciado no início de junho pelo governo do estado, que vai aportar 1 bilhão e 300 milhões de reais em investimentos rodoviários no estado, sendo 192 milhões de reais aqui para a Serra. Até agora foram pavimentados pouco mais da metade desse percurso de 14 quilômetros que ainda estavam pendentes. Essas obras vinham sendo realizadas com dinheiro que o estado recebia da CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. É um imposto cobrado sobre os combustíveis e repassado para os governos estaduais. Entre novembro de 2019 e maio do ano passado, as obras chegaram a ser paralisadas por falta de repasses por parte do estado, mas essa retomada foi possível com a destinação de 2,5 milhões da CID. E em setembro foram acrescidos mais 2 milhões de reais a esse total. Agora, então, inserida no plano de obras, o projeto, a rodovia, vai terminar um ano com 6,5 milhões de reais aplicados e outros 2,7 milhões já estão reservados para 2022. Com isso, a previsão do estado é chegar ao fim deste ano
com 8 quilômetros e 300 metros pavimentados, dos 10 que ainda não haviam sido concluídos em anos anteriores, né? Quando a obra foi retomada, havia 14 quilômetros pendentes. No início deste ano, havia cerca de 10 quilômetros ainda. E aí, para o ano que vem, ficam pendentes 1 quilômetro e 700 metros já na fase final. Inclusive, segundo o prefeito de Antônio Prado, com quem eu conversei mais cedo, Roberto Dalemoli, o trecho entre a saída de Antônio Prado e o entroncamento com a RS 448, trecho da RS 437, já está pavimentado, falta praticamente apenas a sinalização. O que está pendente, mas já teve um trabalho de base, é o trecho de Nova Roma do Sul, né, entre a área mais central, ali a sede do município, e o entroncamento com a RS 437, mas que já recebeu então esse trabalho de preparação da base. Ao todo, o custo para concluir essa ligação entre Nova Roma do Sul e Antônio Prado é de R$ 9.200.000, Juliana. Obrigada, André Fiedler, pelas informações. Agora 11h25, céu nublado em Caxias do Sul, temperatura em 6 graus, manhã gelada em Caxias do Sul. Mais cedo, a temperatura mais baixa registrada hoje em Caxias foi de 2 graus e 9 décimos, bastante frio no início da manhã e a temperatura não subiu muito ao longo desta manhã. Na região também, temperaturas baixas. São José dos Ausentes, inclusive, registrou neve ontem, neve confirmada pela SOMAR Meteorologia. E é sobre o tempo que nós vamos falar. Vamos agora conferir com o Cleo Kun se continua este frio e até quando ele continua. A previsão do tempo para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio em Caxias. E Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. Cleo. Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo indica para terça-feira um comportamento de tempo seco e frio mais uma vez sobre o estado do Rio Grande do Sul. A expectativa é de que as temperaturas no estado como um todo fiquem um pouco menores do que as temperaturas que a gente teve na manhã desta segunda-feira. A notícia boa é que durante o período da tarde a temperatura vai subir um pouquinho mais, vai subir de 1 a 2 graus Celsius em relação às temperaturas dessa segunda. Ou seja, tem uma amplitude maior, digamos. Por quê? Primeiro, porque a temperatura mínima fica um pouco menor e a temperatura máxima fica um pouco maior, aumentando, portanto, a diferença entre a mínima e a máxima. Mas a expectativa é tranquila também para a quarta, porque a gente já começa a diminuir um pouco o frio da manhã e segue aumentando um pouquinho a temperatura do período da tarde. Entre a quinta e a sexta, a gente vai notar até um aquecimento à tarde em todo o estado, principalmente na sexta-feira. Sábado é um dia de temperaturas altas no estado, tanto de manhã quanto de tarde. Claro, altas levando-se em conta o inverno. E a expectativa de chuva para domingo, principalmente entre a tarde e a noite, se não em todo, em grande parte da metade sul e oeste aqui do estado. Então a gente tem algumas coisas já bem definidas, ou seja, o tempo sem chuva até sábado, a chuva que chega no domingo, as temperaturas bastante baixas até quarta, entre quinta e sexta o frio reduz drasticamente, haverá um aquecimento no sábado e esse aquecimento no sábado leva a pancadas de chuva no domingo no Rio Grande do Sul. Essa é a expectativa que a gente tem para esta semana por aqui. Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. A técnica é de Adão Oliveira. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no site do Pioneiro em GZH, no Twitter, @Gaúcha Serra e no facebook.com/pioneiro. E participa pelo WhatsApp 996901220. Chamada Geral tem a parceria de Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. E é impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Agora 11h29, intervalo e já voltamos com mais informações.
O aplicativo Meu Andreassa está mais fácil de usar. Basta visualizar as ofertas no seu celular que elas já ativam para você economizar direto nas lojas. Se você ainda não tem, baixe grátis o app Meu Andreassa no seu celular e pague menos nos produtos que você mais gosta. Abra seu aplicativo agora mesmo e garanta ofertas exclusivas no Andreassa mais próximo. App Meu Andreassa, tá na sua mão economizar. Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratório.com.br e nas redes sociais. Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. Você já imaginou morar em um lugar onde encontra tudo o que precisa para ser feliz? Conheça o Horizon Residence, o novo empreendimento da Viesser Engenharia. Apartamentos de 2 dormitórios e infraestrutura completa, com piscina, salão de festas, bosque e muito mais. Visite o apartamento decorado e surpreenda-se. Saiba mais sobre o Horizon Residence em viesserengenharia.com.br. Viesser Engenharia, 45 anos de história. O Top of Mind Rio Grande do Sul está chegando. No dia 27 de julho, às 19 horas, vamos conhecer e premiar as marcas mais lembradas pelos gaúchos. O evento é 100% digital pelo canal do YouTube Amanhã TV. Para mais informações, siga o Grupo Amanhã nas redes sociais ou acesse amanhã.com.br. Grupo Amanhã, há 34 anos, conectando líderes. Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Horas 32 minutos, estamos de volta com chamada geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. E é impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Tempo nublado em Caxias do Sul, temperatura em 6 graus, manhã gelada em Caxias do Sul. E pelo WhatsApp, o 996901220, tem ouvinte perguntando sobre a vacinação. A Regiane pergunta qual a idade que está sendo vacinada hoje em Caxias. Hoje são as pessoas com 37 anos ou mais. E amanhã também, amanhã repete essa idade, além das lactantes. As lactantes também estão recebendo a vacina, a primeira dose, hoje e amanhã. E também tem a aplicação da segunda dose para quem fez a primeira até o dia 8 de maio. Quem não conseguiu fazer no sábado, pode fazer hoje também nas unidades básicas de saúde e unidades vacinadoras. A primeira dose também está sendo oferecida nas UBSs e unidades vacinadoras. E em Farroupilha, a Prefeitura acaba de informar que amanhã a imunização será para os nascidos entre janeiro e junho de 84. A vacinação ocorre na Universidade de Caxias do Sul, no campus Farroupilha, em formato drive-thru, das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 até às 4 horas da tarde. 11h34, vamos agora às ruas de Caxias, vamos conferir a movimentação, as informações do trânsito com André Fiedler. Bom dia.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Destaque mais uma vez para trânsito complicado no contorno norte de Caxias do Sul, trecho da RS 122, que passa por obras de recuperação. Esse trânsito está parado, principalmente entre o acesso a Monte Ibérico, chamado Trevo de Monte Ibérico, e a saída para Flores da Cunha, né? Justamente o ponto que está recebendo obras nesse momento, mais perto até ali do Trevo de Monte Ibérico, mas o trânsito fica retido nos dois sentidos, trânsito parado, porque o trânsito precisa ser, o fluxo, né, precisa ser alternado. Então, mais uma vez fica aqui a recomendação, né, de que as pessoas evitem passar por esse ponto, já que essas obras demandam essa interrupção parcial e esse é um trecho de bastante movimento. No centro de Caxias do Sul, trânsito fluindo normalmente nas principais vias, um fluxo um pouco mais acentuado em trechos da rua Doutor Montauri e também da Garibaldi. Na região do bairro São Pelegrino, rua Feijó Júnior e Olavo Bilac, com trânsito fluindo normalmente, assim como a Avenida Rio Branco, próxima à Praça do Trem e das Feiras. RS 453 na região de Farroupilha, também com trânsito até baixo nesse momento, fluindo muito bem nos dois sentidos, ali próxima à saída para Porto Alegre. E com relação a acidentes, fiscalização de trânsito registrou 6 acidentes com danos materiais nesta manhã, todos eles já atendidos, Juliana. Obrigada, André Fiedler. Agora 11h35. Vamos atualizar também as informações do mercado financeiro. O dólar comercial está em alta de 1,68%, vendido a R$ 5,20, e o euro em alta de 1,79%, valendo R$ 6,14. A Bolsa de Valores, a Bovespa, opera em queda de 1,57%, alcançando 123.980 pontos nesta manhã de segunda-feira. Os indicadores econômicos têm o oferecimento de Viesser Engenharia. Construir o futuro é fazer história. 11h36. Temperatura em Caxias do Sul em 6 graus, manhã gelada em Caxias do Sul. E tem novidade na área gastronômica em Caxias do Sul. O restaurante Tulipa abre nova unidade no centro de Caxias do Sul nesta semana, agora na próxima quarta-feira. Babiana Munhol, bom dia. Bom dia, Juliana. A marca que é conhecida por gerenciar o restaurante do Parque de Eventos da Festa da Uva há 14 anos. E agora anuncia mais um espaço gastronômico no centro da cidade, que fica próximo ao antigo Clube Guarani, na Avenida Júlio de Castilhos. É o Tulipa Centro, que vai ser inaugurado nesta quarta-feira. Esse novo espaço já abrigou um restaurante de comida asiática por mais de 18 anos. O Lanche Orient Comida Asiática foi para a Rua Alfredo Chaves. E o Tulipa Centro vai ter 400 metros quadrados e capacidade para até 150 lugares. O restaurante vai trabalhar com buffet a quilo e livre, mesmo formato de serviço e atendimento que tem nos pavilhões da Festa da Uva. Um dos motivos que levou os empreendedores a abrir uma segunda operação foi o impacto da pandemia, menor movimentação na operação de festas, porque o salão de festas dos pavilhões da Festa da Uva comporta até 900 pessoas para eventos sociais. E desde que surgiu a pandemia, a gente não tem mais permissão para esses eventos de grande porte. Então, segundo o Rodrigo Esquil, que é chefe e sócio proprietário do local, a pandemia trouxe esse aprendizado para vários setores, impossibilitados de realizar eventos que correspondiam a 60% do faturamento. Eles pensavam em alternativas para driblar a crise e preservar a equipe e também o próprio negócio. E sem a perspectiva de retomada do setor de eventos a pleno, eles começaram a pensar nesse projeto de um segundo restaurante que está inaugurando agora. Ele já começa gerando 10 empregos diretos e o investimento da execução do Tulipa Centro foi de R$400 mil. O projeto arquitetônico foi planejado para unir madeira, concreto e natureza e foi projetado pelos arquitetos Ismael Estimamiglio e Daiane Renner, da CAD Arquitetura. Obrigada, Babiana Munhol. Agora 11h38, intervalo. E na sequência tem a previsão do tempo e as informações, os destaques do Paixão Caju. Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta.
E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais. Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Yara, líder mundial em nutrição de qualidade, tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Yara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Produtor rural, conte com o Sicredi. Aqui, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções ideais em conta corrente, crédito rural, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Abra sua conta. Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio 10º, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090. Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de R$10 mil. Varilux em dobro, com sorteio de R$100 mil em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol, mais perto de você. Bento Gonçalves, Iguatemi Világio Caxias. 11h41, de volta com chamada geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. E com a queda das temperaturas, aproveitamos melhor as bebidas quentes. E o que é melhor para acompanhar aquele café da tarde do que o delicioso pão de mel da Zezé, não é mesmo? Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 52 anos. Manhã fria em Caxias do Sul, 6 graus é a temperatura. E o sol agora dá as caras em Caxias, aparece em meio às nuvens neste final de manhã de segunda-feira. E é sobre o tempo que nós vamos falar agora. Vamos atualizar as informações para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio, em Caxias. E Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. Bom dia, Cleocum. Amigos da Gaúcha, o estado tem uma quantidade expressiva de massa de ar mais seca dominando o comportamento do tempo nesses próximos dias. Pelo menos até sábado não tem previsão de chuva. Com certeza, terça-feira, temperaturas negativas. Quarta, poucas cidades, mas uma ou duas deve ter ainda com temperaturas negativas. Na quinta já não tem mais temperaturas negativas, mas nem por isso está quente. Depois, entre a sexta e o sábado, é que o frio vai diminuindo. As temperaturas na tarde de terça já sobem, principalmente na quarta e na quinta-feira, e entre sexta e sábado, quando a gente passa aí dos 20 graus, facilmente vai até 25, 27 graus, especialmente na tarde de sábado. Domingo, por causa da nebulosidade maior, por causa da umidade, a temperatura deve ficar na casa dos 25, 26 graus nas áreas mais quentes, mas o domingo tem temperaturas bem maiores em todo o estado na parte da manhã. Depois vem essa chuva aí, entre a tarde e a noite na metade sul e no oeste do nosso estado. Obrigada, Cleo Kuhn. Agora 11h43, hora de falar do esporte. Marcelo Rocha chegando com os destaques do Paixão Caju. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Juliana. Bom dia, os amigos da Gaúcha Serra. Foi um fim de semana de resultados adversos para a dupla Caju e vamos começar nesta segunda-feira
falando do Juventude. E quem traz o destaque ao Alviverde é Eduardo Costa. Após 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Juventude ocupa a 14ª posição com 13 pontos, está a 4 pontos da zona do rebaixamento. O Cuiabá é o 17º, tem 9, mas tem 2 partidas a menos. Então o Juventude está próximo desta zona incômoda do rebaixamento. Na próxima rodada enfrenta a Chapecoense, que é a lanterna da competição, e para esse confronto que acontece na segunda-feira da próxima semana, às 6 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude vai ter 3 desfalques por suspensão, começando pelo técnico Marquinhos Santos, que ontem reclamou muito da arbitragem, foi expulso pelo Rodolfo Toschi Marques, árbitro da partida, na derrota do Juventude para o Inter por 1-0, foi expulso, vai cumprir suspensão contra a Chapecoense. Assim, o Eduardo Barros vai comandar a equipe à beira do gramado na próxima segunda-feira. Outros 2 desfalques por suspensão são o volante Guilherme Castilho, que foi expulso ontem por ter feito uma jogada um pouco mais forte, acertando o atleta do Inter, foi expulso de forma direta pela arbitragem, e também quem está fora é o atacante Paulinho Boia, que recebeu o 3º cartão amarelo, estava no banco, já tinha sido substituído, mas por reclamar da arbitragem, recebeu o 3º cartão amarelo, também será desfalque para o Juventude no confronto contra a Chapecoense. O Juventude segue buscando reforços, e o volante Dauan, atleta que estava na Ponte Preta, se despediu no sábado da equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e chega hoje a Caxias do Sul para realizar exames médicos e assinar contrato com o Juventude. O volante Elton saiu mais cedo do jogo de ontem com dores no joelho e será analisado pelo Departamento Médico Alviverde. Daí o Eduardo Costa com as informações do Juventude. O técnico Marquinhos Santos falou justamente sobre a expulsão e pediu desculpas pelo seu comportamento no confronto contra o Inter. Bom, primeiramente, gostaria de me desculpar, né, com a questão da minha expulsão, do meu comportamento à beira do campo. Para quem me conhece sabe da minha índole, sabe da minha frieza, mas hoje foi um jogo em que a arbitragem desde os primeiros minutos já trabalhou a questão do nível de irritabilidade, né, apenas de um time, que foi o nosso do Juventude. Infelizmente, durante a partida inteira foi esse contexto. Aí o Marquinhos Santos, técnico da equipe do Juventude. O Eduardo Barros vai comandar o time contra a Chapecoense. Vai ser a segunda vez que o Eduardo Barros comanda o time à beira do campo. A primeira vez foi na estreia justamente do Juventude na Série A, porque o Marquinhos Santos, à época, tinha testado positivo para a Covid-19. Então, mais uma vez de fora, agora o treinador da equipe Alviverde. E vamos falar do Caxias. E volta agora o Eduardo Costa trazendo os destaques da equipe Grená. Com a vitória contra o Marcílio Dias, jogando ontem no estádio Centenário por 2-0, o Caxias termina o primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro no G4. A equipe do técnico Rafael Jacques está na 3ª colocação com 11 pontos. O primeiro turno termina com o Cascavel com 17 pontos, líder do grupo 8, o Joinville segundo com 15, o Caxias com 11, Juventus com 8, os 4 colocados que hoje estariam classificando para a próxima fase. Portanto, o Caxias, terceiro colocado, está a 4 pontos do segundo Joinville e a 6 pontos do líder Cascavel. No próximo sábado, na abertura do retorno, enfrenta novamente o Marcílio, mas aí o jogo é em Santa Catarina, lá no estádio Gigantão das Avenidas. Para esse confronto, o técnico Rafael Jacques volta. Ele cumpriu suspensão na partida de ontem pelos 3 cartões amarelos, não pôde acompanhar a partida à beira do gramado. O Célio Preto, seu auxiliar, foi quem comandou o time na Casa Mata. Rafael Jacques volta para o confronto de sábado. Quem também volta é o zagueiro Henrique. Também estava suspenso pela expulsão no jogo contra o Joinville, volta a ficar à disposição. Lembrando que também o lateral esquerdo Vidalete foi desfalque nesse confronto, nem no banco ficou, sentiu a panturrilha em um treinamento na semana passada, está fazendo tratamento para ficar à disposição neste confronto. Na semana passada o Caxias já teve o meio atacante França treinando com o grupo, e nesta semana a expectativa é do zagueiro Rafael Lima, jogador de 35 anos, que estava no Guarani de Palhoça e tem experiência no futebol catarinense, principalmente na Chapecoense, com acessos, também no América Mineiro, no Coritiba, é reforço do Caxias para a sequência da Série D. Daí o Eduardo Costa com destaque do Caxias, e o Célio Preto, auxiliar técnico do Caxias, que foi quem comandou o time ontem, falou
principalmente sobre a pressão do Marcílio Dias no segundo tempo. O Caxias saiu vencendo e por muito pouco não tomou empate. O Célio Preto falou sobre o crescimento do adversário e o comportamento da sua equipe. A equipe do Marcílio é uma equipe de bastante qualidade, nós sabíamos disso, a gente oscilou um pouquinho no segundo tempo em algumas questões, mas teve algumas situações em que ele realmente nos colocou para trás, alguns riscos, mas a gente soube se defender bem, contra-atacamos bem, poderíamos ter feito gols, né, em algumas ações, coisas para corrigir aí durante a semana para o jogo lá em Itajaí. Que a gente também tem que ver a qualidade do Marcílio, fizeram um bom segundo tempo, a gente vai procurar ajustar essas coisas, esses detalhezinhos na semana aí. Aí o Célio Preto, auxiliar técnico da equipe do Caxias. O fim de semana foi de derrota também para o Esportivo de Bento Gonçalves, que jogando em casa perdeu pela primeira vez na Montanha dos Vinhedos. Por 1-0 para a equipe do Joinville, o confronto que foi no sábado. No próximo fim de semana, o Esportivo volta a enfrentar o Joinville, só que dessa vez em Santa Catarina, no sábado, às 3 horas da tarde. O Esportivo que deixou o G4 na rodada passada e agora está na 6ª colocação do grupo 8, mas ainda assim segue a 2 pontos da zona de classificação à próxima fase. Para finalizar o esporte nessa segunda-feira, vamos com os destaques da dupla Grenal com o Bruno Flores. Depois de vencer o Juventude, o Internacional se reapresenta na tarde desta segunda-feira no CT Parque Gigante, já visando o confronto diante da equipe do Olímpia. O técnico Diego Aguirre valorizou a vitória diante da equipe da Serra, mas alertou para um problema que o time precisa corrigir de maneira mais urgente. As finalizações. Contra o Juventude, o Internacional criou pelo menos 14 finalizações, mas apenas 5 delas foram direcionadas ao gol. E o Inter só conseguiu marcar uma vez. O Grêmio, por outro lado, tem o jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana e o técnico Felipão também terá os jogadores se reapresentando nesta segunda-feira à tarde no CT Presidente Luiz Carvalho. O ponto positivo é que a defesa do Grêmio está arrumada e não sofre gols há 3 jogos. A vitória diante do Fluminense dá também um alívio, ainda que momentâneo, no Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio não é mais o lanterna da competição, mas ainda tem a missão de sair do Z4. Com as informações da dupla Grenal, Bruno Flores. Daí o Bruno Flores com as informações de Grêmio Internacional. Hoje à noite, a partir das 8h10, tem o Show dos Esportes aqui da Gaúcha Serra, debatendo a rodada de Juventude de Caxias no Campeonato Brasileiro. E hoje é o último programa nesse período olímpico, Juliano, onde teremos o Show dos Esportes da Gaúcha Serra. A partir de amanhã tem jogo, na verdade, mas a partir da quarta-feira começa a transmissão do Show dos Esportes a ser diretamente de Porto Alegre e de Tóquio, onde a Rádio Gaúcha tem a equipe com o José Alberto Andrade, o André Silva e também o Rodrigo Oliveira, além da Alice Bastos Neves. Então, a partir de quarta-feira não tem o Show dos Esportes da Gaúcha Serra, por isso hoje a última edição com o debate da rodada de Caxias e Juventude, tá bom? Aqui no Paixão Caju a gente segue e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Marcelo. Obrigado pelas informações do Paixão Caju. Para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo. E os destaques da dupla Grenal foram para Papelbras, produtos para embalagens. Intervalo e já voltamos. Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. Não diga que eu não avisei, a tag eu vou te indicar. Pra crescer é só se inscrever no sindicato perto do celular. Vai crescer, com a tag você vai crescer. O Senar tá junto com você pra aumentar sua produção. Vá até o Sindicato Rural e inscreva-se na ATEG. Senar, vamos juntos pelo seu crescimento.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol, mais perto de você. Bento Gonçalves, Iguatemi Világio Caxias. Meu nome é Sônia, sou professora da rede estadual. Tenho 24 turmas e mais de 500 alunos. Dou aula todos os dias na escola. Eu tenho orgulho de trabalhar pelo futuro dos gaúchos. Eu amo ser professora, mas só o amor não paga as contas. São 7 anos sem um centavo de reajuste. São 7 anos que a conta não fecha. Não dá mais. Tá na hora do governo olhar pra gente e perceber que isso precisa mudar. CEPERS, a educação não pode mais esperar. Reposição já. Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe. 11h55, de volta com chamada geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana. O que a gente faz tem a sua cara. E é impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Temperatura em 7 graus agora, o sol dando as caras neste finalzinho de manhã. E nós vamos voltar às ruas de Caxias, vamos atualizar as informações do trânsito com o André Fiedler. Reforçando mais uma vez, Juliana, para as obras de recuperação da RS 122 no contorno norte de Caxias do Sul, que deixam o trânsito complicado, aliás, né, para quem tem esse como um trajeto no dia a dia, vale lembrar que essas obras seguem pelo menos até o fim do mês. Então, atenção, porque elas deixam o trânsito parcialmente restrito. Na BR-116, em Nova Petrópolis, trânsito bastante tranquilo ali junto ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Juliana. Obrigada, André Fiedler, com as informações do trânsito. Agora 11h56. E hoje à noite chega mais uma remessa de vacinas contra a Covid ao Rio Grande do Sul. Chega no aeroporto de Porto Alegre 81.200 doses de Coronavac e 48.600 doses da AstraZeneca. E nós aguardamos as informações sobre como será a distribuição dessas doses. 11h56, a chamada geral de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Até amanhã. Tchau. Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Conception Centro de Reprodução Humana e Biscoitos Zezé.